Olá a todos os amigos, clientes e parceiros do jornal RM Litoral. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro, e está começando agora mais uma edição do jornal Rede Metrópole Litoral News. Durante o mês de fevereiro, as cores roxo e laranja são utilizadas em diversos meios de comunicação com o objetivo de atentar para a conscientização e o combate de algumas doenças. A cor roxa, por exemplo, foi escolhida para a conscientização do lúpus, da fibromialgia e do mal de Alzheimer. Já a cor laranja foi incluída na campanha para conscientizar um dos tipos mais graves de câncer, a leucemia. O lúpus é caracterizado como um distúrbio crônico que faz com que o organismo produza mais anticorpos que o necessário para manter o organismo em pleno funcionamento. Os anticorpos em excesso passam a atacar o organismo, causando inflamações nos rins, pulmões, pele e articulações. Segundo o Ministério da Saúde, o lúpus sistêmico, LES, é a forma mais séria da doença e também a mais comum, afetando aproximadamente 70% dos pacientes com lúpus. Ele afeta principalmente mulheres, sendo 9 em 10 pacientes com um risco mais elevado durante a idade fértil. A fibromialgia ataca especificamente as articulações, causando dores por todo o corpo, principalmente nos músculos e tendões. A síndrome também provoca cansaço excessivo, alterações no sono, ansiedade e depressão. A doença pode aparecer depois de eventos graves, como trauma físico, psicológico ou mesmo uma infecção. O motivo pelo qual as pessoas desenvolvem a doença ainda é desconhecido. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, SBR, calcula que a fibromialgia afeta cerca de 3% da população. De cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social. Com o passar do tempo, ela também interfere no comportamento e na personalidade da pessoa, causando consequências como a perca de memória, por exemplo. O Alzheimer é a causa mais comum da demência, um grupo de distúrbios cerebrais que causam a perca de habilidades intelectuais e sociais. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. 6% dessas pessoas têm a doença de Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam que em 2019 a leucemia teve mais de 10 mil novos casos. Os sintomas incluem anemia, palidez, sonolência, fadiga, palpitação, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos, bem como gânglios linfáticos inchados, perca de peso, febre e dores nas articulações e nos ossos. A campanha também frisa a importância da doação de medula óssea. A doação é muito importante, pois a cada 100 mil pacientes, apenas um doador é compatível. Para maiores informações ou dúvidas, procure sempre orientação em uma unidade de saúde. As lojas americanas descobriram um rombo gigantesco em seus caixas. Em uma conferência com investidores, o ex-CEO da Americanas, Sérgio Rial, garantiu que a 3G Capital, acionista de referência da empresa, está comprometida com a disponibilização de capital que as americanas precisarão para se recuperar. Após anos de inconsistências contábeis, a dívida das americanas ultrapassa os 40 bi. Agora a empresa tenta negociar as dívidas com os credores para se recuperar. Após a justiça acatar seu pedido, a empresa está em processo de recuperação judicial,
aprovado pela Justiça desde o dia 19 de janeiro. O sistema de negociação da empresa consiste em comprar as mercadorias dos fornecedores e, antes mesmo de vender essas mercadorias, ela quita tal dívida com os fornecedores com um empréstimo bancário. Neste caso, o problema surgiu no momento dos registros dessas dívidas. Ao invés de ser registrada a dívida com os bancos juntamente com seus respectivos juros, era registrada a dívida com os fornecedores que não tinham juros. E isso, no decorrer dos anos, fez surgir tamanho rombo. O cenário atual da empresa é crítico e envolve um caixa de 800 milhões de reais, dívidas que chegam a 43 bilhões e mais de 16 mil credores. Por mais que a conta pareça não fechar, a recuperação judicial deveria ser suficiente para manter a empresa em pé. Porém, o processo é desafiado pela complexibilidade do mercado e o número de credores. O processo de recuperação judicial das Americanas é o quarto maior processo do país. O documento que detalha todo o cenário da empresa foi apresentado às pressas e nele é reforçado o compromisso com os credores e o bom relacionamento e história da empresa com todo o mercado. Tais informações foram suficientes para que o processo fosse deferido e aprovado na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, cidade onde fica a sede centenária da empresa. Antes disso, havia um rumor de que o pedido de recuperação não seria aceito devido às suspeitas de fraude. Com o pedido de recuperação aceito, a companhia teve suas obrigações suspensas por 180 dias, período em que não poderá ser cobrada pelas suas dívidas, e passou a valer um prazo de 60 dias para que a varejista apresente o plano de recuperação judicial. Para os investidores que possuem ações das Americanas na Bolsa de Valores, os prejuízos são extremos. As ações da AMER 3, que no dia 11 de janeiro valiam cerca de R$ 11,90, no dia 12 estavam valendo R$ 2,90, chegando ao valor de 90 centavos no dia 25 de janeiro. Uma embarcação afundou na Baía de Guanabara no fim da tarde de domingo, dia 5, com 14 pessoas a bordo. Até a finalização desta reportagem no site do jornal RM Litoral, 6 pessoas haviam sido encontradas com vida e 3 tiveram morte confirmadas. Os 3 corpos encontrados, 2 homens e uma mulher, ainda aguardavam reconhecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h25 para a ocorrência. Um menino e um adolescente, ambos do sexo masculino, também seguiam desaparecidos. Os 6 tripulantes salvos foram resgatados por um barco civil que passava perto do local no momento da tragédia. Equipes do 19 GBM, Ilha do Governador, prestaram os primeiros socorros às vítimas. As vítimas resgatadas são Ana Paula de Souza, Ana Nilda dos Santos Soares, Eric Pereira da Silva, Marcos Paulo da Silva Correia, dono da embarcação, um menino de 10 anos e um adolescente de 14 anos. Na lista dos desaparecidos estavam uma criança de 3 anos, um adolescente de 14 anos, Fábio Dantas Soares, Everson Costa de Assunção, Evandro José Sena, Juliana Gomes Delana da Silva, Michele Bayer de Moraes de Sena e Isabel Cristina de Souza Borges. A embarcação Caiçara virou entre a Ilha do Governador e a Ilha de Paquetá por causa do mau tempo com ventania. As informações iniciais do secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, apontavam 12 pessoas a bordo. Porém, após ouvir os esclarecimentos do condutor da embarcação, tal número foi atualizado para 14 pessoas. A apresentadora, jornalista e repórter Glória Maria faleceu no dia 2 de fevereiro de câncer no pulmão e metástase no cérebro.
Ela tinha 73 anos quando faleceu. Glória Maria Mata da Silva nasceu no Rio de Janeiro aos 15 de agosto de 1949, na cidade de Vila Isabel, e foi uma grande jornalista, apresentadora e repórter. Graduada em jornalismo pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, seu primeiro emprego foi como estagiária na Rede Globo. Emprego esse que ela conseguiu após ter ido apresentar-se com um bloco carnavalesco no programa do Chacrinha, iniciando a sua carreira nos anos 70. Repórter de grande desenvoltura e profissionalismo, entrevistou pessoas famosas, tais como Mick Jagger, Madonna, Freddie Mercury e Michael Jackson. Seu grande trabalho muito contribuiu para a televisão brasileira e o seu desempenho concedeu-lhe diversos prêmios. O Lifetime Achievement em 2011, Troféu Raça Negra em 2012 e o terceiro prêmio ANU em 2013. Embora tenha se casado algumas vezes, Glória Maria adotou as suas meninas, Maria e Laura, após conhecê-las em umas visitas à Organização de Auxílio Fraterno, OAF, do bairro da Caixa d'Água. Em 2019, Glória já tinha passado por uma cirurgia para a retirada de um tumor cerebral, que posteriormente se revelou maligno. Meses após a cirurgia, ela revelou que seguia o tratamento contra o câncer. Em dezembro de 2022, Glória Maria foi internada no Hospital Copa Star para tratar um câncer de pulmão, que acabou desenvolvendo metástases em seu cérebro e Glória, infelizmente, não resistiu. Glória Maria faleceu aos 2 de fevereiro de 2023. Após 10 anos do incêndio que matou 242 pessoas na Boate Kiss e deixou 636 sobreviventes, não só a vida das famílias das pessoas que morreram mudou, mas também a vida de toda uma cidade. Verdadeiramente, o fato chocou todo o Brasil e repercutiu também em vários países. No dia 27 de janeiro de 2013, um incêndio em uma boate na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi provocado por uma série de escolhas e erros humanos. A festa Aglomerados foi organizada por estudantes de 6 cursos técnicos e universitários da Universidade Federal de Santa Maria. Iniciando às 22 horas do dia 26 de janeiro de 2013 e terminando no dia 27, recebeu cerca de 1.000 pessoas. No início do incêndio, houve uma terrível falta de comunicação entre os seguranças próximos do palco e os da portaria, que, por sua vez, não deixaram que os estudantes saíssem da boate logo no início do incêndio. Uma série de erros culminaram em uma tragédia praticamente anunciada. Segundo investigações, a boate só tinha capacidade para 700 pessoas e cerca de 1.000 pessoas estavam na festa. O local não possuía sinalização de rota de fuga. Mesmo que possuísse, ficaria difícil orientar-se pela sinalização devido à fumaça, baixa iluminação, por se tratar de uma festa noturna, e quantidade de pessoas. O estabelecimento possuía apenas uma porta de saída. O estabelecimento não podia organizar eventos pirotécnicos, pois o local não tinha preparação para tal. Dentre essas, muitas outras causas foram suficientes para a morte das 242 pessoas. Além da dor que a tragédia causou às famílias das vítimas, elas ainda tiveram que travar uma longa batalha judicial para conseguirem a justiça esperada. As investigações incluíram um inquérito policial, um processo judicial e uma comissão parlamentar de inquérito. Os 2 sócios da boate, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira e o ajudante da banda foram submetidos ao julgamento de tribunal do júri por homicídio doloso por dolo eventual. Os 4 acusados foram condenados pelo júri popular e sentenciados a penas que chegariam a 22 anos e 6 meses de prisão. Em 3 de agosto de 2022, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
julgou recursos das defesas que alegaram diversas nulidades processuais e anulou as condenações e todo o processo do júri, desde a fase da seleção dos jurados até a sentença. A anulação ocorreu por maioria de 2 votos a 1 e todos os réus foram soltos no mesmo dia da anulação do júri. Além de gerar grande comoção pública, o caso também repercutiu mundialmente em vários veículos internacionais, tais como CNN, BBC, Al Jazeera, El País, Diário de Notícias, Le Monde, Corriere della Sera e The New York Times, e muitos outros. No Brasil, inclusive, uma minissérie está na Netflix e retrata todos os fatos acontecidos, processos e a repercussão dos fatos, assim como também o processo sofrido pelos pais das vítimas. Baseada no livro Todo Dia a Mesma Noite, de Daniela Arbex, a minissérie, de mesmo nome, produzida pela Morena Filmes, está no topo da parada das mais assistidas na Netflix. Cerca de 4 criminosos invadiram o hall de entrada de um estabelecimento comercial em Vicente de Carvalho na madrugada da segunda-feira, dia 6. Ao explodirem a porta de entrada do estabelecimento, entraram e levaram diversos itens de valor. O caso aconteceu por volta das 3h50 da madrugada e a polícia foi chamada após a empresa de monitoramento responsável pela loja identificar a presença dos criminosos e acionar a corporação. Os policiais agiram rapidamente e, ao chegar na joalheria, foram recebidos a tiros pelos criminosos que conseguiram fugir, deixando um explosivo no local. Ao fugirem, os criminosos espalharam pregos na avenida com a intenção de furar os pneus das viaturas e facilitar sua evasão do local. Os policiais foram atrás dos bandidos, mas não conseguiram capturá-los, então retornaram ao local e se depararam com 5 elementos que estavam dentro do estabelecimento furtando objetos. A Polícia Civil confirmou que deteve os 5 elementos, que foram encaminhados à delegacia, porém os criminosos envolvidos na explosão e invasão ainda não foram localizados. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos destruíram as portas do hall de entrada da loja onde ficam os objetos de menor valor, enquanto que as joias e relógios de maior valor ficam dentro da segunda entrada da loja e os criminosos não tiveram acesso a tal ala do comércio. O dono do estabelecimento esteve na delegacia para entregar as imagens das câmeras de segurança. Nas imagens constam 4 indivíduos de capuzes que explodiram a entrada do estabelecimento. Pelo menos um deles portava um fuzil. O horário que consta nas gravações é 3h56 da madrugada. O caso, que foi encaminhado ao 2º DP de Guarujá, não foi o único do estabelecimento. O mesmo estabelecimento foi alvo de 5 criminosos que invadiram e roubaram o local na tarde de 11 de janeiro. Na ocasião, os indivíduos fingiram ser clientes para depois anunciarem o assalto. A Secretaria de Esporte e Lazer, CEL, da Prefeitura de Guarujá, iniciou na última segunda-feira, dia 16, a montagem da estrutura para o Arena Verão Mais, na Praia da Enseada. Estando em sua 5ª temporada, a edição receberá competições esportivas internacionais e nacionais, tais como futevôlei, beach tênis e beach soccer do estado de São Paulo. Atrações musicais também, aulas de dança, telão na área externa e muito mais farão parte do evento. A Sport TV transmitirá algumas competições ao vivo. O projeto conta com a parceria do Instituto Vincere e, para atender a programação de alto nível esportivo, estão sendo montadas 3 arenas, sendo 2 com arquibancadas para 2.000 pessoas em cada uma e a terceira com palco para as atrações musicais. O local será de acesso gratuito, onde os munícipes e turistas terão aulas de dança e poderão assistir aos jogos dos campeonatos e também a shows de bandas locais. A 5ª temporada da Arena Verão Mais terá início no dia 27 de janeiro e irá até o dia 19 de fevereiro.
No dia 26 de janeiro de 2023, Santos completou 477 anos. E para comemorar a data, a cidade prestou diversos eventos que duraram todo um final de semana. O município portuário de Santos, localizado no litoral de São Paulo, possui uma das maiores participações econômicas da região. Abriga o maior porto da América Latina e ocupa o 5º lugar entre as não capitais mais importantes para a economia brasileira. Possuindo uma economia crescente, Santos está entre as 30 cidades mais ricas do Brasil. Durante determinado tempo, Santos concentrou-se na comercialização de café e em 1922 foi inaugurada a Bolsa Oficial do Café, comércio esse que negociava as riquezas do mercado cafeeiro Brasil e que cooperou fortemente para o desenvolvimento da economia na cidade. Santos, que era apenas uma vila, foi elevada à categoria de cidade em 26 de janeiro de 1839, quando a Assembleia Provincial aprovou uma lei que elevou a Vila de Santos à condição de cidade, assinada por Venâncio José Lisboa, presidente da Assembleia naquela época. Com uma área continental estimada em mais de 230 km², sendo que cerca de 60% dessa área é considerada área de proteção ambiental, Santos é rica em natureza, belezas, cultura, contendo também lindas praias. A cidade de Guarujá, após a fiscalização do PROCON de Guarujá, proibiu, juntamente com outras cidades da Baixada, a cobrança mínima de consumo para o uso de guarda-sóis e mesas dos ambulantes locais. Em uma operação do PROCON, que faz parte da Operação Verão do município, na última terça-feira, dia 17, foram identificadas cobranças de valores que vão de R$ 100 a R$ 150 para o uso de guarda-sóis e cadeiras como consumo mínimo. Por causa das ocorrências, o comerciante que for pego em tal infração a partir deste ano estará sujeito a multas que vão de R$ 100 até R$ 20 mil. A cidade também proibiu o aluguel de cadeiras e guarda-sóis nas praias de Guarujá. A legislação afirmou que ambulantes e quiosques que ficam nas praias de Guarujá podem colocar cada um, no máximo, 30 mesas e guarda-sóis e 120 cadeiras. Já os hotéis, condomínios e residências podem montar seus equipamentos normalmente, desde que haja espaço disponível. Porém, é proibida a reserva de espaço na faixa de areia. Segundo o levantamento executado, outras cidades como Santos, São Vicente, Mongaguá, Praia Grande, Itanhaém e Bertioga também proibiram a cobrança mínima. Reclamações e denúncias podem ser registradas através dos telefones do PROCON 13 3355 6648 ou 13 3358 2530 ou pelo telefone 153. Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região central da Turquia e o nordeste da Síria na manhã da segunda-feira, dia 6. Sendo o terremoto mais forte desde 1939 na região, já permite contabilizar mais de 35 mil mortos na Turquia e na Síria. Com uma profundidade de cerca de 10 quilômetros e a duração de mais de 1 minuto, causou outras réplicas, sendo uma delas outro terremoto de magnitude 7,6. O epicentro do tremor foi no povoado de Kahramanmaraş, próximo à cidade de Gaziantep, perto da fronteira da Síria. O nordeste da Síria foi fortemente afetado. Segundo o governo turco, mais de 45 países já anunciaram que enviarão ajuda humanitária e equipes de busca. O tremor foi tão intenso que chegou a ser sentido em Israel, Chipre e Líbano. Países como Alemanha, Ucrânia e Estados Unidos anunciaram que enviarão ajuda, e Israel também já declarou que está preparado para ajudar a Turquia. As buscas ainda seguem na Turquia e na Síria por todas as regiões atingidas pelo terremoto.
A revelação de que um suposto balão de espionagem chinês estava sobrevoando o território dos Estados Unidos provocou ondas de tensão entre Pequim e Washington. O brigadeiro-general Patrick Ryder, porta-voz do Pentágono, disse que o governo dos Estados Unidos estava rastreando o balão, que tinha, em média, o tamanho de 3 ônibus. O objeto, que estava viajando em uma altitude bem acima do tráfego aéreo comercial e não provocava riscos físicos ou militares, estava sendo monitorado há dias, enquanto se deslocava pelo norte do país. Autoridades militares de alto escalão aconselharam o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a não derrubá-lo para que os destroços do mesmo não se tornassem uma ameaça à segurança das pessoas no solo. O balão foi avistado sobre o estado de Montana, onde 100 mísseis balísticos intercontinentais Minuteman III estão enterrados em silos da base aérea de Malmstrom. Moradores da cidade de Red Point, cerca de 100 quilômetros a oeste de Billings, disseram ter visto o balão e, além disso, pilotos de alta altitude também avistaram o balão enquanto ele pairava sobre o centro dos Estados Unidos. Ao que tudo indicava, os movimentos do suposto balão dependiam principalmente da corrente de jato, uma corrente de ar que se move em alta altitude e alta velocidade, permitindo que Pequim preveja sua provável trajetória. O suposto balão de espionagem acabou por ser abatido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. O artefato vinha causando ondas de tensão entre as duas nações e o governo chinês lamenta que o dispositivo tenha invadido as áreas aéreas dos Estados Unidos. Esta edição do jornal Rede Metrópole Litoral News fica por aqui. Para maiores informações e notícias, acessem o site do jornal RM Litoral, www.rmlitoralonline.com.br. Obrigado a todos e até a próxima edição.